Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Foi muito chocante pra mim quando eu entrei na faculdade. Tipo, eu já sabia que teria poucas meninas, mas quando eu cheguei lá, eu ainda me surpreendi com a falta de meninas. Eu falei, gente, como assim? É muito pouco. Eu acho que justamente meu grande diferencial, assim, é de buscar unir design com tecnologia. Que você trabalhando na área de ciência da computação, você consegue meio que escolher onde você quer trabalhar. Então, a gente ser curioso, a gente começar a explorar e pensar novas possibilidades, a gente pode ser muito pioneiro em alguns pontos, né? Porque a gente pensar na experiência das pessoas, quais são os momentos que a gente quer potencializar na experiência e tudo mais, serve para qualquer negócio. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, cheio de convidados, convidadas, para falar sobre carreira, para bater papo, para a gente sair daqui dessa conversa inspirado sobre algum assunto que eu julgo relevante, que eu sempre procuro trazer convidados também que são muito especialistas nessa área. E eu vou direcionar esse bate-papo da gente hoje por um tema que eu sou apaixonado, apesar de não trabalhar nessa área, mas eu sou um consumidor desse tipo de assunto, que é tecnologia. Eu trouxe uma convidada aqui, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, a gente se conheceu no LinkedIn. Eu conheço alguns convidados meus, a gente acaba iniciando o relacionamento pelo LinkedIn, tem sido uma ótima plataforma para isso. Mas eu trouxe aqui a Karina Troncos, que é uma pessoa que a gente se conheceu pelo LinkedIn, ela tem uma história super incrível, apesar de muito jovem, mas ela já tem um protagonismo muito interessante no mundo da tecnologia e sendo repercutido lá fora. Ela vai contar um pouquinho aqui sobre a trajetória dela. Mas, Karina, é o seguinte, queria te agradecer. Primeira coisa, queria te agradecer. A gente ficou aí quase uns 3 meses para conseguir conversar. A Karina, gente, tem a agenda mais concorrida do que o Donald Trump. É difícil encaixar tanta coisa, Jesus. Mas que bom que a gente conseguiu aqui marcar esse dia. E se apresente, Karina, conte para a gente aí, para a audiência do podcast Movendo-se, quem é a Karina, sem falar o que você faz. Show, beleza. Primeiro, agradecer aí o convite, fico super feliz, tenho certeza que vai ser ótimo. Então, meu nome é Karina, né, eu tenho 23 anos, eu faço ciência da computação na PUC aqui do Rio, mas eu trabalho como UX designer na Globo, então eu tô nesse universo aí de design, de tecnologia, sempre fui apaixonada por isso desde pequena. Tenho aí uns prêmios que provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, não vou dar tanto spoiler. Vamos. E também tenho o Nina Talks, que é um projeto que eu tenho no Instagram, onde eu justamente falo sobre design e tecnologia, sobre mulheres na área de tecnologia, e tento trazer sempre essa visão de experiência, de proporcionar bons momentos para as pessoas e de como usar a tecnologia de forma humanizada e que entregue soluções de valor para as pessoas. Então, isso que me move, assim. Maravilha, depois a gente vai botar esse arroba aí do seu canal na descrição do episódio. Mas, Karina, você é jovem, você tem 23 anos e está trabalhando já na área de tecnologia, está se formando em ciência da computação, mas acho que sempre tem um começo para tudo, né? Da onde surgiu esse interesse por uma área que não é tão comum? A gente até brincou aqui, eu vou te fazer algumas perguntas que você deve ter ouvido já de muita gente, porque é o que chama atenção de fato, né? O ambiente da tecnologia durante muito tempo foi povoado basicamente por homens e felizmente, né, ao longo dos últimos anos as mulheres têm conseguido ganhar protagonismo e fazer excelentes trabalhos nesse universo. Mas de onde surgiu o interesse assim, quero fazer ciência da computação? De onde saiu isso? Foi influência de casa? Foi influência de alguém? Então, 100% influência de casa, assim. Eu tive muita sorte do meu pai ter feito ciência da computação, meu irmão também sempre teve muito imerso nesse universo, minha mãe também sempre me motivou, tipo, eu sempre gostei de mexer no computador, jogar videogame com meu irmão, e aí minha mãe sempre me estimulou muito, tipo, a sua área é tecnologia, você entende muito de computador e tal, você tem que fazer isso. Então, eu sempre tive imersa nesse universo, então eu até achava engraçado, porque eu chegava no colégio, eu amava aula de informática, tinha um curso extra de robótica, eu queria participar, e não tinham outras meninas, e na minha cabeça
criança não fazia muito sentido, porque eu sempre achei aquilo muito legal, porque desde casa eu senti interesse por isso. Claro. Então eu acho até a questão de, como que a gente consegue trazer mais meninas pro universo de tecnologia. Acho que pra mim o ponto principal, assim, o primeiro é desde cedo a gente apresentar esse universo pra elas. Que foi o que pra mim fez diferença, né? Minhas amigas, elas não se interessavam por videogame porque não era apresentado pra elas. Elas não se interessavam por computador porque não estimulavam elas a usar. Então acho que o principal é mostrar como uma opção, né? Muito legal, você tocou num ponto super relevante, que é a gente normalmente tem interesse por aquilo que a gente tem contato, né? Total. E desde cedo, desde criança, existe um padrão, né? Na própria educação que ainda hoje persiste nas famílias, existe um padrão, né? As meninas normalmente ficam lá com as bonecas, com outros tipos de brinquedo. O videogame é o menino, é sempre a coisa do menino. Eu sei porque assim, eu tenho 2 filhos, tenho 2 meninos, tenho um de 10 e um de 4. E o Miguel, que tá com 10, ele tem várias amigas, né, da turma do colégio dele. E pouquíssimas são as meninas da turma do colégio dele que tem videogame em casa. Né? E é meio cultural isso. E, de fato, a imersão do homem na tecnologia acontece desde muito cedo, né? Agora, por exemplo, na tua faculdade, quantas pessoas tem na turma e quantas mulheres tem? Nossa, é muito pouco, eu não sei nem dizer, mas vamos dizer assim, uma turma que tenha 20, vamos dizer que tenha 3 meninas por aí. Olha só, muito pouco. Foi muito chocante pra mim quando eu entrei na faculdade. Tipo, eu já sabia que teria poucas meninas, mas quando eu cheguei lá, eu ainda me surpreendi com a falta de meninas. Eu falei, gente, como assim? É muito pouco. É inacreditável, assim. Muito legal. Você, nesse universo aí de 3, mais ou menos, meninas, já tem um destaque, imagino que na sua turma, super relevante, né? A Karina, gente, ela já venceu 4 vezes, né? Não ficou satisfeita em vencer uma, nem 2, nem 3. Ela venceu 4 vezes uma conferência da Apple, que é o Scholarship da Apple, que é uma conferência anual de desenvolvedores. Eu tô aqui metido a falar, mas você vai falar muito melhor que eu do que significa isso. Mas é uma conferência anual de desenvolvedores da Apple. E a Karina, como brasileira aí, nossa representante, já 4 anos seguidos foi vencedora, desenvolvendo aí um aplicativo. Mas conta um pouco do que isso representou para você, Karina, e como é que você enxerga esse progresso da tecnologia, os brasileiros participando, por exemplo, de concursos mundiais? Então, todo ano acontece, né, a WWDC, que é a Worldwide Developers Conference, que é o que passa na televisão, né, o Keynote com a apresentação de novos sistemas operacionais, né? Ela acabou de lançar o iOS 14 pra galera. Só que as pessoas... Não baixei ainda, não baixei Nossa, ainda. eu tô amando. Tô super feliz. Já arrumei tudo aqui no meu celular. Ó, eu não... Só um parênteses aqui, né? Eu interrompi a fala da Karina. Mas eu sempre baixo, assim. Lançou, eu baixo. Mas eu reparei que nas últimas versões, passa assim uns 3 meses, aí eles começam a colher todos os feedbacks, né, de todo mundo. Aí dá uma e estabilizada. lançam lá o 14.1. Aí você tem que baixar de novo depois de pouco tempo. Eu falei, não, dessa vez eu vou esperar um pouco pra ver se eu atualizo da segunda. Inclusive tá bem estável. Eu fiquei assim um pouquinho de medo, mas tá super tranquilo. Que bom, então acho que eu vou baixar. Mas vamos lá, fala aí. Então, só que é uma semana inteira de conferência. É de segunda a sexta. E a gente tem várias palestras durante a semana inteira. A gente consegue marcar horários com engenheiros da Apple. Tem vários eventos extras acontecendo ali em volta. Então, é lá na Califórnia, normalmente em São José, né, perto assim de São Francisco. E aí, é como normalmente as empresas mandam seus desenvolvedores, né? Você aplica para você ser sorteado para você poder comprar o ingresso, que é em torno de $1.500. É pouca coisa. Muito bom. Ser sorteado para gastar dinheiro, exatamente, né? Muito bom isso. Mas aí, tipo, sei lá, a empresa falou, pô, a gente precisa validar certa coisa com algum engenheiro lá, vão ver quais são as novidades de última mão, aí normalmente escolhem um representante e mandam pra conferência. Só que uma das formas de você participar é justamente através do Scholarship, que é voltado para estudantes do mundo inteiro, a partir de 13 anos, e acredite, tem muitas crianças de 13 e 15 anos que passam do mundo, assim, e aí é de ensino fundamental até mestrado, doutorado, você só precisa comprovar que você é estudante. E aí eles lançam um desafio, você tem 10 dias para desenvolver um aplicativo de forma individual. Nos últimos 3 anos tem sido de você desenvolver um Swift Playground. É como se fosse um aplicativo normal, mas ele tem uma carinha um pouco diferente, como se fosse um livrinho, digamos assim. Ele tem capítulos, tem páginas, aí tem uma parte assim na esquerda que é de texto e código, e na direita é a interface. Então a gente meio que vai criando ali uma narrativa, contando uma história
E a gente desenvolve esse aplicativo interativo de 3 minutos para avaliação. E aí eles escolhem 350 alunos do mundo por conta desses projetos e leva a gente pra conferência lá na Califórnia. E aí eu tive projetos meus escolhidos nos últimos 4 anos. E eu acho que justamente meu grande diferencial, assim, é de buscar unir design com tecnologia. Eu vejo muitas pessoas desenvolvendo, usando a tecnologia como fim, né? Mostrando que eles sabem usar uma inteligência artificial. E eu tento fazer um passo ali contrário, uma engenharia um pouquinho reversa de, eu quero falar sobre daltonismo e a importância da gente desenvolver aplicativos acessíveis. Como que eu consigo tornar esse enredo interessante, né? Então, no ano de 2018, eu fiz o Color Vision. Eu quis falar, né, sobre a visão das cores. Então, eu começo falando, tipo, o que são as cores, né? O que é a luz? Como é que a gente enxerga? Nós temos cones, nós temos bastonetes e tal. Aí, depois eu falo, nem todo mundo enxerga da mesma forma. Aí, eu falo um pouquinho sobre daltonismo e, no final, eu tenho um simulador de daltonismo. Então, a pessoa consegue ver lá com certas imagens como que os daltônicos veem o mundo, fechando falando da importância de acessibilidade. Então, não é algo extremamente disruptivo tecnicamente, que obviamente tem muitas pessoas que fazem isso, mas o que eu faço é buscar criar um storytelling, um enredo, usar a experiência e o design como um dos fatores primordiais. Eu acho que esse que é o diferencial dos meus projetos. Eu ia te perguntar exatamente isso, desses 4 prêmios que você ganhou, qual tinha sido, né, o que te marcou? Imagino que esse tenha sido um que te marcou. Pra mim é o mais sensacional. É muito legal. Não, e tem um propósito muito nobre envolvido por trás, né? Acho que o que torna mais especial ainda, né? Exatamente. E, Karina, diz uma coisa. A gente tem hoje, no Brasil, um déficit muito grande de profissionais de tecnologia, né? Eu vejo o Brasil como uma potência muito grande na criação, na criatividade. Eu vi o número de startups, por exemplo, que surgiram nos últimos anos. Né? A gente tem milhares de startups já no Brasil, mas existe uma carência muito grande no universo de profissionais de tecnologia. A que se atribui, Karina, assim, se você tivesse que tirar uma fotografia do mercado e das formações, a que se atribui tão pouca gente se formando e esse déficit, que, se não me engano, tem uma estatística aí que diz que até 2024 vão ser necessários 70 mil profissionais de tecnologia. É muita gente, muita né? gente. E a que se atribui essa carência, assim, essa ausência de pessoas? Eu acho que são algumas coisas, né? Acho que o primeiro é que a tecnologia ela vai crescendo de forma extremamente exponencial, então a gente sempre acaba ficando um pouco atrás em relação à quantidade de profissionais e a demanda, né? Tá tudo se transformando muito rápido, novas profissões surgindo de forma extremamente rápida e a gente não tá conseguindo acompanhar, né? E acho que justamente por ter essa mudança muito grande e muito rápida, acho que as pessoas têm muito medo da tecnologia, de considerar algo extremamente difícil. Programação não é pra mim porque é muito difícil, as coisas mudam muito rápido, elas não sabem por onde começar. Então, eu acho que tem que rolar um processo aí de desmistificação, tô conseguindo falar, desmistificação, consegui agora. Consegui. De o que é tecnologia, né? E de que também tecnologia é muito mais do que programação. A gente precisa mais do que programadores para trazer produtos digitais à vida, né? As pessoas, elas têm que entender muito de marketing, tem muito a área de produto de negócios, tem a área de UX design, que é com que eu trabalho, né? Então, entender que a gente precisa de pessoas de múltiplas áreas, né? Tem uma multidisciplinaridade muito grande na área de tecnologia e a gente precisa trazer essa visão para as pessoas, né? De que não é algo complicado e que elas conseguem adaptar a expertise delas para o universo de tecnologia. Porque, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto, né? Exato, medicina precisa de tecnologia, área de direito precisa de tecnologia. Então, o pessoal entender como que eles conseguem se inserir nesse universo, eu acho que... Total. É primordial. E já entrando numa outra pergunta aqui, que você começou a citar aí algumas possibilidades, né, para quem se forma na área de tecnologia. Mas eu fiz uma live um tempo atrás para um público universitário, era até numa universidade, e uma das perguntas que me fizeram lá, Karina, foi a seguinte: era uma pessoa que era um estudante de ciência da computação, e ele perguntava nessa live ali, que a gente fez pelo Instagram, ele perguntava o seguinte: Éder, qual é a tua visão, assim, de possíveis profissões, do futuro das pessoas que estão se formando em tecnologia da informação, em ciência da computação? O que você vê de mercado para essas pessoas? E aí, eu não sei se eu falei certo, mas eu quero ouvir a tua opinião como alguém dessa área. E a minha também não sei se vai ser muito certo. Assim. Mas assim, eu vejo tanta possibilidade, mas tanta possibilidade, porque
Alguns anos atrás, eu quando entrei na faculdade, na minha época, não sou tão velho assim não, tá? Eu me formei em 2005. Mas quando eu entrei na faculdade, o profissional que se formava, eu sou administrador, as pessoas que faziam ciência da computação, normalmente essas pessoas iam trabalhar na área de TI. Uhum. Era quase que o caminho ali, o corredor estreito direto para a área de TI. Mas hoje a tecnologia está tão enraizada na nossa vida que tem tantas profissões que precisam também de profissionais de tecnologia. Você citou aí medicina, direito. Hoje o nosso mundo é pautado em tecnologia, né? Então, portanto, alguém que se forma em ciência da computação tem espaço em muitas áreas. O que mais que você vê assim, de possibilidades de profissões e de caminhos que alguém que está se formando ou que tem interesse eventualmente até em fazer uma faculdade de tecnologia, que caminhos você vê profissionais para uma pessoa como essa? Então, pra mim é exatamente o que você falou, assim, a gente consegue unir tecnologia com qualquer outra área pra gente conseguir meio que fazer ela crescer exponencialmente, né? Então, eu acho que um ponto principal é a gente consegue unir várias coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, eu sou muito fã de design e de educação. Então, eu consigo unir tecnologia com esse lado de educação. Então, estão até surgindo as edtechs, né? Tem fintech, Exato. tem edtech. HR Tech. Tem tudo. Tudo agora tá virando tech. Então, eu sinto que você trabalhando na área de ciência da computação, você consegue meio que escolher onde você quer trabalhar. Quais outras áreas você quer trabalhar? Você quer trabalhar junto de direito? Pô, tem inúmeras formas de a gente unir tecnologia com direito, de como que a gente consegue otimizar o serviço das pessoas. Então, pra mim, são infinitas possibilidades. Eu acho que é justamente, a área certa de você conseguir unir várias expertises diferentes e trabalhar com o que você gosta, assim. E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela, marca a gente nas redes sociais, @movendo-se, e não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. E no outro lado da moeda, assim, pessoas que não são formadas em tecnologia, né? Eu, por exemplo, sou administrador, pessoas que são formadas em marketing. Se você pudesse dar alguma dica aí, um caminho das pedras para que pessoas que não são da área de tecnologia, mas querem conhecer um pouco, ou fazer algum tipo de formação básica. Por exemplo, eu conversei uma vez com um convidado meu, um bate-papo que eu tive, que no final ele falou o seguinte: olha, se eu pudesse voltar lá atrás no início da minha carreira, eu tinha dito pra mim mesmo que, olha, estuda programação em algum momento da sua vida. Ainda que fosse como um hobby, né? Mas pra conhecer um pouco o processo por trás. Eu confesso que eu sou curioso de conhecer, mas assim, eu tenho, assim como você falou que as pessoas têm um certo receio, né? Quando eu penso em programação, eu penso em um negócio muito complexo que eu não tenho a menor habilidade, capacidade cognitiva pra isso. Mas se você pudesse, assim, trazer alguns elementos que possam, quem tiver interesse, não é da área de tecnologia, mas tiver interesse em conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, não só como usuário, o que você falaria? O que teria aí como possibilidades, Karina? Então, eu enxergo, assim, inicialmente duas frentes, né? A primeira é essa de você estudar os básicos de computação, do universo de programação, para você entender um pouco por detrás como é que as coisas funcionam, né? A questão de as variáveis, a questão de funções, de como que as coisas são quebradas em pequenos problemas, porque para mim o principal do universo de ciência da computação é a forma com que os programadores pegam um grande problema e quebram em pequenos pedaços e torna isso viável de alguma forma. Então eu até falo para as pessoas que eu, como designer, eu ainda tenho muito essa minha cabeça de programadora, que é resolver problemas, né? Dessa formazinha de o que é o macro, como que a gente consegue quebrar em pequenos probleminhas e a gente vai resolvendo aos poucos. Então eu acho legal essa visão de entender como é que funciona a programação, mesmo que seja o básico. Tem várias formas divertidinhas de você aprender programação, tem vários pequenos cursos, vários minigames, eu acho bem maneiro, mas sei que não é o que todo mundo tem vontade de fazer. Então acho que você tentar se manter ao máximo atualizado do que tá acontecendo no mercado como um todo. Você não precisa mergulhar tecnicamente, mas teve o lançamento aí recentemente do GPT-3, né, dessa nova inteligência artificial que tá revolucionando, e das coisas incríveis que eles estão fazendo, de que
A pessoa, ela coloca lá, eu quero uma interface com um botão vermelho e que são 2 campos de número e eu quero que eles somem. E aí o cara dá enter e a inteligência artificial constrói isso. Então você ter noção desse tipo de coisa pra você pensar em soluções diferentes, eu acho que é importante. Então você se manter atualizado do que tá acontecendo no mercado. Mesmo que você não tenha as noções técnicas, mas Muito entender legal. o que tá acontecendo, né? Estão surgindo fintechs, edtechs. O que elas estão propondo de diferente? Então acho que é você ser muito curioso com o que tá sendo feito, né? Eu outro dia comentei até num bate-papo que eu tive, que eu, por exemplo, me interessei em fuçar o TikTok há uns meses atrás, porque estavam falando tanto desse negócio, eu falei, cara, eu preciso conhecer. O que tem por trás disso, né? Por que as pessoas estão tão interessadas nisso? Eu até fiz uma resenha aqui no podcast Movendo-se falando sobre o impacto que eu vejo no TikTok, sobre o TikTok no mercado de trabalho. E a gente consegue fazer algumas correlações, né, dessa febre que virou o TikTok com o universo do trabalho. Ali tem, por exemplo, um viés muito forte de velocidade, de você usar a tua criatividade, de você montar coisas ali que em outros produtos, em outros aplicativos talvez você não conseguisse. Agora até tem, né? O Instagram Lançou inaugurou ali Reels o agora. Reels, tá? Mas lá, assim, eu enxergo da seguinte forma. Era até então um ambiente único onde as pessoas, primeiro, podiam ser elas mesmas. Porque quando você compara, por exemplo, o TikTok com outras redes sociais como o Instagram, você vê claramente como as pessoas ali são mais libertas. Sim, né? Como elas são elas o mesmas. comportamento Como elas... é completamente diferente, né? É outro comportamento, são mais autênticas. E aí mostra a cara limpa ali mesmo, não tem muita produção. O Instagram tem uma produção muito grande. E os jovens, né? Eu até li um artigo um tempo atrás sobre isso, que os jovens que estavam utilizando o TikTok, eles justamente citaram essa referência de que no Instagram tudo é muito produzido, tudo é muito artificial, Facebook e tal, e que ali era um ambiente para eles serem eles mesmos, né? E eu achei super interessante como a gente, quando olha isso num ambiente corporativo, por exemplo, essa é uma grande demanda que as pessoas têm hoje em dia, né, no mercado de trabalho, poderem ser elas mesmas nas empresas. Né? Quem nunca ouviu, putz, eu tô na empresa, não posso ter o cabelo que eu quero, não posso usar a roupa que eu quero, eu não posso, né, colocar a minha opção sexual para todo mundo saber qual é. Então, existe uma carência nesse sentido, né? E essa ferramenta, né, parece ser tão simples, mas ela mostra que é uma tendência, né? Assim como outras coisas que eu analisei lá também. Mas faz sentido isso pra você, Karina? Nossa, com certeza. Até pra mim, eu gravei uns TikToks recentemente e também resolvi explorar, fazer uns. E eu ficava, tá, beleza, eu vou postar no TikTok, mas eu tenho vergonha de postar no Instagram. Aí eu fiquei, gente, mas são as mesmas pessoas que me seguem. Por que eu tenho vergonha de postar no Instagram, mas eu não tenho no TikTok? Eu sinto que lá eu vou ser mais aceita de estar fazendo mais palhaçada, de estar sendo mais boba, né? Então é muito engraçado esse tipo de pensamento. E eu acho que um ponto super legal também dessas redes sociais é do quanto as pessoas elas estão se mostrando mais e de que a gente precisa também de um desapego muito grande, né? A gente meio que vencer essa vergonha, que foi algo assim muito importante comigo no Nina Talks, de eu me sentir apta de compartilhar conhecimento com as pessoas, né? Eu até vejo muitas pessoas começando a usar o TikTok de mini tutoriais, de dicas de plataformas, ferramentas, né? Começou muito inicialmente com criancinhas fazendo dança, mas você já consegue filtrar ali o seu feed, pô, pra sua área. Tem corretor imobiliário. Exato. Corretor imobiliário. Eu vi um cara que tá bombando lá, o cara divulgando lá, fazendo toda a filmagem ali dos imóveis e tal. Super interessante, assim, super diferente. E é isso, né? E quando eu falei que eu comecei a fuçar o TikTok, eu me lembrei desse fato, porque você disse que uma das formas é ser curioso, é ficar atento com o que tá acontecendo. E tem muita gente que acaba sendo um pouco aversa a essa novidade, porque assim, eu não tô lá no TikTok, eu não tô fazendo vídeo, tá? Eu não sou um usuário assíduo, mas eu precisava conhecer o que estava por trás daquilo ali, porque se milhares de pessoas estão falando sobre aquilo, estão acessando sobre aquilo, gente, minimamente isso é uma tendência para algumas outras coisas. Então como é que você fica de fora disso, né? O que vai derivar dali, né? Como que tá se transformando? Já o pessoal já falando, o mercado inicialmente realmente tá muito voltado ao público infantil, mas o pessoal vai se reinventar. Que nem se falou do mercado imobiliário, o pessoal de arquitetura também tá aparecendo ali pra caramba, mostrando o processo e conseguindo cliente, captando novas pessoas, sabe? Isso que eu acho mais incrível. Você enxergar possibilidades nessas plataformas.
Quando eu comecei o Nina Talks no Instagram, basicamente não tinham pessoas falando de UX design por lá. Tipo, tinha as pessoas no YouTube, que produziam conteúdo no YouTube, e aí eles tinham o Instagram pessoal, que eles meio que avisavam, saiu o vídeo lá no YouTube. Aí eu ficava me questionando de, cara, por que não tem pessoas falando sobre tecnologia e design no Instagram, sabe? Era muito mais portfólio. E aí foi isso, eu falei, não tem porque ninguém pensou ou não tem porque não é para ser? Será que o Instagram não é para isso? Porque faz 1 ano e meio assim que eu comecei. E aí eu começou a bombar, as pessoas começaram a amar. Eu falei, gente, é porque as pessoas não tinham pensado, né? Agora na quarentena surgiram muitos criadores de conteúdo, mas foi esse estalo de, eu falei, pô, é algo que eu gosto. Qual é a plataforma que eu tenho mais intimidade? Eu não vou começar no YouTube porque, pô, é um passo além da minha perna, não tem essa produção, e eu tô lá no Instagram todo dia, então vou começar por lá. Então, a gente ser curioso, a gente começar a explorar e pensar novas possibilidades, a gente pode ser muito pioneiro em alguns pontos, né? Então, eu acho legal ter essa visão de ser curioso, experimentar, testar, enfim. Você escolheu, né, na tua atividade, pelo menos agora, né? Porque eu costumo dizer que carreira é plural, né? Então, não é que você começou a fazer alguma coisa agora, não significa que você vai ficar fazendo isso pra sempre. Ainda mais no contexto de vida e de mundo que a gente leva hoje. Mas, pegando a tua escolha mais recente, você trabalha com experiência do usuário, né? UX. E você trabalha hoje na Globo.com, né? Isso. Na tua avaliação, Karina, como é que você enxerga esse tema de experiência do usuário, extrapolando a área da tecnologia? Porque a gente citou aqui a Apple, né, como uma referência, você participou de 4 concursos aí da Apple, e a gente sabe que a Apple é uma referência nesse olhar de experiência do usuário, né? Por isso que a gente não consegue, quem tem iPhone não consegue largar o iPhone, né? Por nada, porque a forma como você experimenta ali o produto e o iOS, etc., é muito diferente de tudo, né? Então eles se preocupam muito com essa experiência. Mas extrapolando um pouco da área de tecnologia e de aplicativos, etc., que é muito a tua praia, como é que você enxerga esse teu olhar sobre a experiência do usuário para outras funções, outras atividades, ou eventualmente até outras profissões, outras carreiras que você venha desenvolver na tua vida? Não, perfeito. É a minha essa pergunta, porque eu sempre falo para as pessoas que a experiência do usuário atualmente está muito pensado pro digital, mas que o conceito de experiência do usuário, assim, nasceu no conceito de ser algo extremamente mais amplo. Então, um exemplo até que eu gosto de falar para as pessoas é, pensa numa pizzaria, né? Num restaurante, assim. Tem a experiência do restaurante físico e tem a experiência do restaurante, do aplicativo do restaurante. E os mesmos conceitos de interação ali, os conceitos básicos, a gente consegue pensar pros dois lados, de como que a pessoa ela vai ser recepcionada, tanto no restaurante físico como no aplicativo, né? Como que vai ser a primeira vez que ela vai abrir ali o aplicativo, o que aparece na tela dela. Ela chegando na porta do restaurante, como é que ela vai ser recepcionada. Como que ela navega ali dentro também. Vai ter uma pessoa que vai conduzir ela até lá. No aplicativo também, como que ela vai fazer essa transição. Quando ela chega e descobre, ela pega o cardápio, como que aquilo vai estar apresentado, qual é a hierarquia da informação. Então, a gente consegue aplicar os mesmos conceitos para os dois lados, obviamente com adaptações, mas para mim é geral, é a experiência como um todo. Então, até isso que eu acabo falando muito do Nina Talks, porque acaba sendo muito a minha vida, né? Mas o que eu falo, pô, eu quero levar esse conceito de design centrado nas pessoas para as pessoas que não trabalham com tecnologia. Grande parte do meu público não trabalha com tecnologia, é pessoal de marketing, pessoal de arquitetura. Eu recebi mensagem uma vez de uma menina de odontologia, que ela falou, cara, eu tô conseguindo aplicar as coisas que você explica de experiência no meu consultório, com os meus clientes, de como que eu consigo tornar aquilo mais prazeroso, de entender quais são as dores deles, quais são os desafios que eles enfrentam pra eu conseguir solucionar esse tipo de coisa. Eu falei, cara, é isso que eu quero, conseguir levar esse pensamento. Minha missão está sendo cumprida. Exato, eu falei, caraca, eu nunca achei que ia chegar tão longe, tão rápido. Muito bom, mas você tá há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com a Nina Talks. Pô, imagina, super recente, né? Sim. Daqui a pouco você tá aí. E tô com 42 mil já. 42 mil. Olha que legal. É muita gente. Ou seja, significa que tem muito mercado, tem muita gente que se interessa em conhecer um pouco, em aprofundar um pouco sobre isso, né? Porque a gente pensar na experiência das pessoas, quais são os momentos que a gente quer potencializar na experiência e tudo mais, serve pra qualquer negócio. Serve pra qualquer, a gente pensar nos mínimos detalhes e aquilo resolver problemas, entregar valor, né? E a gente pegar coisas que a gente já tá acostumado de ser ruim, né? Pra mim, acho que, por exemplo, o Nubank é um grande exemplo disso, de todo mundo já tinha aceitado que experiências com bancos, elas tinham que ser desagradáveis. Tipo, eu tenho que resolver com banco, já vai ser ruim. Eles falaram, cara, esse é um problema que
a gente tem que conseguir resolver. Como é que a gente consegue tornar uma experiência com o banco ser prazerosa? Ninguém nunca achou que ia ser possível. Eu tenho que resolver um problema com o Nubank, eu fico super tranquila, eu mando uma mensagem no chat, eles me respondem super rápido, eles ainda me chamam de K. Eu fico, nossa, somos super íntimos, somos super amigos, resolvem todos os meus problemas e eu amo um banco. Anos atrás ninguém nunca achou que seria possível, né? Então, experiência, sabe? Muito bom, Karina. Chegando aqui na nossa parte final do bate-papo aqui, que tá muito bom, tá muito agradável. Eu tenho um momento aqui no nosso podcast, que é o Momento Movendo-se. Ele já foi no passado. Na primeira temporada ele era o Momento Literário, que o convidado sempre indicava um livro, algum livro que tinha sido marcante para essa pessoa. Mas eu, na segunda temporada, resolvi seguir uma tendência também mundial. Então, poxa, a gente consome conteúdo através de várias plataformas, não só no livro, né? Então eu mudei momento literário, agora momento movendo-se. Ou seja, pode ser livro, pode ser podcast, pode ser série, pode ser qualquer tipo de... um canal no YouTube que seja... Enfim, queria que você indicasse algum tipo de conteúdo que pode ser qualquer um desses que eu te falei agora, que tenha te marcado, que você acha interessante, que vale a pena você contribuir com essa indicação aqui para quem está ouvindo a gente. Então, um livro que eu gosto muito é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. É super legal, porque ele é meio que assim, o primórdio de experiência do usuário, mas é de justamente você não dar milhões de opções, você não saturar a pessoa com várias informações. Tipo, o usuário, ele não precisa pensar, você não tem que fazer ele pensar. Aquilo tem que chegar de uma forma mais digerida e tudo mais. Então, acho que esse é um livro super legal para qualquer pessoa, né? Que mais? De muito blogs, bom. Eu vou acabar falando muito de UX, assim, mas tem o UX Collective. Ele tem tanto em português como em inglês. É até um brasileiro que fundou, e eu acho que é o maior repositório de artigos de UX, e várias pessoas podem submeter. Então tem muita coisa legal de pessoas de várias empresas. Então acho que o UX Collective, assim, é super completo. É no Medium, então é uma plataforma super legal. O que mais que eu posso indicar para as pessoas? Eu tô tentando muito começar a ouvir mais podcast. Muito. Eu tenho escutado uns recentemente. De tanto você ser convidado, você vai começar a consumir mais, entendeu? Sim, exatamente. Eu gosto de ouvir, assim, o hipster.tech. Acho que eles têm umas questões legais. Eu ouvi recentemente um da questão de acessibilidade no jogo... Ai, esqueci o nome do jogo. The Last of Us 2. O episódio do podcast do Hipsters.tech de acessibilidade no The Last of Us 2, e também toda a questão de voz e som e de como que se integra na experiência. Então eu achei super legal a brasileira que fez a voz da Ellie, que é a personagem principal, ela falando de como ela tem que gravar, tipo, por exemplo, várias vezes, tipo, oi, tipo, falando, tipo, níveis diferentes, porque né? Dependendo de onde o outro personagem tá, isso ativa a voz, né, o som, com um nível de distância diferente. Então, como essas coisas são minimamente pensadas na experiência, sabe? Isso é muito legal. Ótimas dicas, Karina. Muito obrigado. E, pra gente fechar, eu queria que você falasse pra gente aqui quem é que te inspira. Pode ser na área de tecnologia, fora da área de tecnologia, mas quem é a pessoa que te inspira hoje? Pode ser viva ou não, inclusive, tá? Então, eu tenho uma paixãozinha, assim, muito forte pelo Don Norman, que é o senhorzinho que criou o termo de UX, assim, de UX design. E ele é muito incrível. Tem até um vídeo dele de 1 minuto explicando o que é UX design, que pra mim, assim, é o vídeo que todas as pessoas têm que ver na vida. Porque eu acredito que ele me marcou muito, porque quando eu tava fazendo, eu ainda estou fazendo, né, computação na faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar com design, eu comecei a me culpar de, meu Deus, eu errei meu curso, por que eu não acertei com o que eu queria trabalhar, porque eu não tinha essa visão de tecnologia, era muito mais do que programação. E aí eu comecei a estudar muito sobre ele, e eu descobri que ele tinha se formado em engenharia elétrica. E eu falei, gente, se o cara que inventou a experiência do usuário, o termo experiência do usuário, não é formado em design, eu também posso. Então, assim, eu vejo já li praticamente todos os livros deles, artigo, eles têm canal no YouTube, é o NN Group, que é o Nielsen and Norman Group, que é ele, né, o Don Norman e o Jacob Nielsen. Então, assim, eu sinto que foi ele que despertou pra mim tanto essa paixão como essa tranquilidade de entender que a experiência do usuário,
é pra todo mundo, todas as pessoas podem aprender a entender. Então isso me deu um conforto muito grande no início, então isso me marcou demais. Sensacional. Senhoras e senhores, conversei com Karina Troncos, que papo legal. A gente podia conversar aqui mais uma hora, 2 horas. Passou muito rápido, mas foi um prazer conversar com você, viu? Como é que as pessoas podem te acessar? Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, ou quem quiser trocar uma ideia com você, como é que elas podem te contactar? Então, pode me adicionar no LinkedIn, também, lá, procurar por Karina Troncos, que foi inclusive como a gente se conheceu. Mas acredito que a forma mais fácil é me seguir no Instagram. É Nina_Talks. Nina de, tipo, menina, Karina, porque era o meu apelido de infância, Nina. Aí eu acabei colocando, então, Nina_Talks. Me segue lá, vamos trocar uma ideia, vai ser um prazer. Tô sempre disposta lá pra ajudar, só me mandar uma mensagem. Valeu, obrigado, viu, Karina? Foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, brigadão. E vocês continuem conectados aí no podcast Movendo-se, muita coisa boa pela frente ainda, muita coisa boa já passou, então tem muito episódio lá pra trás, primeira temporada, aqui já na segunda temporada. Se conectem lá também com a rede social do podcast Movendo-se, que é o @Movendo-se, tudo junto. E a gente se vê em breve. Beijos e abraços, até mais.